Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, no livro de Neemias, no capítulo de número 2, os versículos de número 11 a 20, uma leitura um pouco extensa, eu gostaria de falar nesta feita sobre o difícil trabalho da reforma. Vamos lá, entender por que é tão difícil reformar. Por que é tão difícil reformar? Versículo 11 na minha versão está escrito desta maneira: E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias, e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem aos nobres, e nem os magistrados, e não os mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então vamos lá, a difícil arte ou difícil trabalho da reforma. Por que é tão difícil nós intentarmos reconstruir, refazer, restaurar alguma coisa, principalmente, como é o nosso caso, algo para Deus? Como é difícil? Por que é difícil? Quais os caminhos, o que foi que Neemias assentou em seu coração, quais foram os caminhos que ele percorreu, qual foi a sua trajetória. Eu coloquei aqui distintamente algumas coisas que nós vamos falar sobre isso, Primeiro, ele vai detectar o problema. Primeiro, precisamos, para que nós possamos fazer algum trabalho, reforma, alguma reconstrução, nós primeiro temos que detectar o problema. O que é que eu tenho, como está a situação? Então eu vou detectar, e depois que eu descobrir qual o problema, eu vou fazer o quê? Eu vou considerar, quer dizer, não se faz nada sem pensar, sem sentar, sem você projetar, escrever, somar, diminuir. Você vai ter que fazer alguma coisa, tem que ter um plano. Terceiro, ele vai aconselhar, ele vai se aconselhar. Por quê? Ninguém que vai fazer nada ou que tenha que fazer, se vê bem no começo da leitura, nós vemos que ele mantém em segredo aquilo porque ele precisa primeiro descobrir. Não dá para ter um mundo de gente em volta da gente quando nós estamos tentando detectar o problema. Geralmente nós fazemos isso sozinho. E na hora de considerar, também consideramos sozinho. Consideramos e depois fazemos o quê? Vamos consultar, vamos nos aconselhar, vamos pedir conselho, vamos conversar, principalmente, mormente, com os mais sábios. Nós vamos ver também que, muitas vezes, nós buscamos conselhos em pessoas erradas. E muitas vezes, meus queridos irmãos, cãs brancas não quer dizer sabedoria, não quer dizer nem sempre todos os que têm as suas cãs brancas, seus cabelos brancos, é sinônimo de sabedoria, nem todos.
Então, vejam bem, ele vai consultar. Depois, a próxima é apresentar. Apresentar o quê? Aquilo que eu descobri, o que eu considerei e o que eu assimilei de conselhos. Então, agora eu vou apresentar o quê? Eu vou apresentar os meus motivos, as minhas propostas e o meu planejamento. Veja como é difícil você começar. Aqui nós estamos pensando em começar. Nós nem começamos ainda. Estamos pensando em começar. Nós já estamos enfrentando um determinado problema só para expor qual vai ser ou os métodos que nós vamos usar para este trabalho. Depois nós vamos apresentar àqueles que vão se propor a nos ajudar ou que vão entender a nossa ideia, o nosso planejamento, o nosso projeto e vão abraçar esse projeto junto com a gente, vão nos dar as mãos para que a gente caminhe junto, para que nos auxilie, nos ajude naquilo que nós vamos fazer. Depois, no quinto, é desprezar. Desprezar. O que é desprezar? Veja que nós lemos aqui que tem 3 homens que vão zombar. O que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo reedificar isso aqui? Isso está destruído, está acabado, isso não existe mais. Isso na sua vida nunca vai acontecer, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua comunidade. Então, o que é fazer? O próximo passo é desprezar. É deixar de dar ouvido a esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, essas coisas. E por último, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que ele vai resolver, mas ele não vai resolver de qualquer maneira. Muitas vezes o resolver precisa de energia, ser uma resolução enérgica, algo que nós temos que pôr e às vezes impor até também a nossa força física. Estou falando não contra pessoas, mas no trabalho em si. E aí por isso a dificuldade da reforma. E nós vemos tudo isso aqui na vida de Neemias. Primeiro ele vai lá e ele, vejam bem, para detectar, no versículo 11 que nós lemos, ele diz assim, que ele gastou 3 dias discernindo. 3 dias discernindo que caminho seguir antes de informar qualquer pessoa o seu plano. 3 dias discernindo, quer dizer, detectando. Veja que quando ele vai começar, ele já fez isso aqui. E qual foi a detecção? Qual foi a conclusão que ele chegou na sua observação? Naquela observação que ele fez quanto ao terreno, uma hora ele está montado, só havia um animal, uma montaria, chega num determinado lugar, aquela montaria não consegue passar, ele vai ter que ir a pé. Olha o esforço exigido deste homem de Deus para que ele só comece a fazer um panorâmico da situação. Então diz aqui que ele ficou 3 dias discernindo. E muitas vezes, irmãos, nós chegamos a conclusões muito rápidas, nós chegamos a conclusões muito ligeiras, e é por isso que também os nossos planos, assim o tempo que nós gastamos no planejamento, é a duração também de vida dos nossos projetos, é a duração de vida dos nossos sonhos, dos nossos intentos, dos nossos trabalhos. É o tempo que eu gasto em planejar, é o tempo que eu passo para detectar, o tempo que eu gasto discernindo, pensando, analisando, projetando, é um tempo de vida que vai ter aqui o meu trabalho, aquilo que eu desenvolver a partir do momento em que eu começar a colocar a mão na massa. Mas Neemias, ele chega à conclusão que ele tem que começar por onde? Veja bem, Neemias tem que começar por onde? Ele poderia começar por qualquer lugar, estava tudo destruído. Ele poderia começar por qualquer lugar, e assim também muitas vezes a nossa vida. Nós olhamos para a nossa vida, para a situação onde vivemos, o que estamos, e nós está tudo, precisa fazer tudo. Porém, nós precisamos encontrar prioridades. Neemias encontra uma prioridade. Ele fala assim, os muros estão derribados. Então ele não começa por qualquer lugar, ele começa pelos muros. Por quê? O problema mais urgente era o muro. Porque por causa um muro derrubado, ele está sem defesa. Quando fala de muros caídos, muros derribados, falta de muros, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de falta de proteção, falta de defesa. Nós estamos expostos, estamos muito expostos em determinadas coisas. Então, a detecção, ele chegou à conclusão que toda a obra deveria começar pelos muros. E construindo ou reconstruindo os muros, ele acabaria com um dos problemas mais graves que ele tinha, que a nação tinha, que era o quê? Que era o opróbrio, que ele sofria os ataques, as zombarias, era tudo por isso aí. A cidade estava exposta.
Então ele poderia ter começado pela casa dele, ele poderia ter começado pela casa de alguém importante, que é amigo dele. Não, ele falou, então vamos começar pela defesa. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos começar a difícil tarefa da reconstrução na nossa vida. Devemos levantar as nossas defesas, os nossos muros. Quantas pessoas têm aí as suas defesas derribadas, seja pelo excesso de lutas, seja pelo excesso de problema, pelas adversidades, seja por descuido, mas os seus muros acabaram caindo. Quando Neemias passa em revista, né, que ele pede licença para ir até Jerusalém, ele anda 3 dias para detectar o problema, e ele sabe que ele tem que começar pelos muros. Meus queridos irmãos, e muitas vezes nós precisamos começar pelos muros, levantar as nossas defesas. E você sabe que as defesas do cristão, as armas de ataque e de defesa do cristão é o escudo, né? É o escudo, é o capacete. Se nós olharmos em Efésios capítulo 6, do versículo 13 em diante, nós vamos ver as armaduras de Deus. Então nós precisamos muitas vezes levantar as nossas defesas primeiro. E nós muitas vezes damos prioridade a coisa que é insuficiente. As invasões, os ataques, os opróbrios, quer dizer, as zombarias, as brincadeiras, os escarnecimentos continuarão. Mas acho que eu estou fazendo a coisa certa. Tinha que fazer aquilo? Eu deveria fazer aquilo? Deveria. Mas deveria ser prioridade? Não, nem sempre. Nem sempre. Então, buscar sempre na arte da reforma as prioridades. E a prioridade de Neemias era levantar os muros. Por quê? Muro caído, sem defesa, atrai o quê? Inimigos, ataques e zombarias. Se você não tem um muro na sua residência, ou no seu lote, ou sei lá, no seu terreno, o que quer que seja, obviamente entrarão e sairão e ninguém vai ligar. Por quê? Porque não tem muro. Quer dizer, a partir do momento que a pessoa vê uma determinada barreira, ele diz, tem dono, alguém está cuidando. Então ele já evita até, alguns abusadinhos gostam de entrar, né? Mas aí, infelizmente, é por conta e risco do tal. Mas a maioria vai olhar para aquilo e vai dizer, não, está fechado, tem dono, eu não posso entrar. Ele volta. Então Neemias, ele passou 3 dias detectando. Depois ele foi considerar, ele ficou a sós. Veja que ele não informa aos seus pares o seu plano ainda. Então ele sabiamente, ele vai secretamente, quer dizer, a sós, secretamente. Tem hora, irmãos, que na reforma de qualquer coisa na nossa vida espiritual, nós precisamos estar a sós com Deus, fazer um a sós com Deus, termos um tete a tete com Deus somente, eu e Deus, você e Deus, a pessoa e Deus. Ele foi secretamente, vistoriou, ele examinou a cidade de norte a sul, e ele observou as condições das portas e dos muros desmoronados e queimados. Aqui ele chega à conclusão de que precisa reedificar primeiro os muros. E Neemias vai fazer isso aí. Né? No versículo 17 ele diz aqui, deixemos de ser opróbrio, quer dizer, deixemos de ser vergonha para os outros, né, para as outras nações. No versículo 17 ele expõe as suas ideias depois, né, para os seus pares, os seus amigos, aqueles que estão com ele, e as credenciais de Neemias e a mensagem de ânimo reavivam a motivação do povo. Obviamente, irmãos, que quando a igreja chega num determinado ponto e ela vai olhar e ver, é normal o abatimento. Dependendo da situação em que se encontra a obra, é normal, mas o líder, por isso que você vai ver no final a resolução enérgica, o líder, ele não pode se deixar abater. Veja que quando Neemias chega para expor as ideias, as suas credenciais, o que eles sabem, eles conhecem Neemias, Neemias conhece o povo conhece Neemias, mais a palavra de ânimo, aquele incentivo, aquela motivação correta faz o quê? Anima o coração do povo, alegra o povo, fortalece o coração do povo, e o povo simplesmente diz, vamos ir e vamos edificar e vamos fazer, e não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da dificuldade. Mas veja que após isso o que acontece? Lá vem uma outra enxurrada vamos dizer assim, de entulhos querendo desanimar o povo. Aí vem Sanbalat, Tobias e Gesem. Aí eles vêm zombando.
a zombaria, né? Muitas vezes que você nunca mais vai ser o que você era, você nunca mais vai conseguir voltar ao estágio que você estava, e perdeu tudo, vai ter que começar do zero, nem tempo você tem. Dá uma olhada para a sua idade, dá uma olhada para isso, dá uma olhada para aquilo. Eles começam a tentar desanimar, a amolecer, a acovardar o coração do povo. Mas o que acontece? Neemias, agora ele expõe as suas razões, porque as suas motivações. Ele diz: eu não tenho tão somente a autorização do rei, eu tenho também a autorização de Deus. Deus, a palavra de Deus e a palavra do rei está comigo. E ele completa dizendo assim: olha, e vocês não têm parte nisso. Vocês três não terão parte nesse sucesso. Veja que coisa interessante. Então, vejam bem, por que é tão difícil? Neemias vai encontrar aqui 3 dificuldades que nós vemos em toda a obra de reforma. Por isso que às vezes é muito mais fácil você fazer um novo, você construir, do que reconstruir. A primeira coisa está no versículo 14. Ele encontra o quê? Muito entulho. Está tudo queimado, derrubado, destruído, derribado, como está escrito. Está tudo no chão. Quer dizer, aquilo vai ter que ser tudo recolhido. Primeiro vai ter que ser limpo todo o lugar, para depois começar. Então, um dos problemas maiores e que desanima muito o crente são os entulhos. Entulho é lixo, é tudo aquilo que não presta, que nós acumulamos, é material inútil, é informação inútil, é coisa inútil que nós acumulamos na nossa vida, e nós temos que tirar. E muitas vezes são tantas coisas que nós precisamos retirar da nossa vida, que nós acabamos desanimando. Então, o primeiro grande problema, a primeira grande dificuldade na questão de você reconstruir, é a ideia do quê? É você olhar e ver aquela bagaceira toda e falar: meu Deus, não vou. Isso, então, e muitas vezes o que nós temos para retirar o entulho é só uma carriola e uma pá, talvez. Então você olha aquele monte de entulho, aquele monte de coisa inútil, aquele monte de coisa obsoleta, o trapo que você não precisa, virou lixo, e você só tem uma carriola para carregar tudo aquilo, você fala: não vai dar. É muito material para pouco meio de transporte. Então, a primeira dificuldade de Neemias era isso. Ele encontrou muito entulho de material, era muita coisa estragada, estava tudo derribado. Mas ele estava ali. Segundo, muitas vezes também nessa área, você vai ter aquelas pessoas que estão com você. Mas ele tem aqui, o que ele acha? O segundo, o pouco entusiasmo por parte dos seus patrícios. Quer dizer, muitas vezes, irmãos, aqueles que estão do nosso lado, às vezes até a gente anima um pouquinho, mas aquele que está do lado olha assim e diz: não vai dar. Não tem como, não tem. Nem se nós ficássemos aqui, é a mesma coisa do discípulo que olhou para Jesus e disse: 200 dinheiro não dá para sustentar esse povo, não tem como. Mas graças a Deus Jesus estava ali, graças a Deus Neemias está aqui no texto que nós lemos, e graças a Deus Jesus Cristo está na sua vida, para te fortalecer nessa questão. Então a primeira coisa é muito entulho. Por que é difícil reformar? Porque vai juntar muito entulho, muita poeira, muita bagaceira, muita coisa que não presta, e você vai ter que tirar tudo do meio, onde você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar ali. O segundo é entusiasmo. Muitas vezes as pessoas estão meio desanimadas. Eu trabalhei numa cidade que o povo tinha o costume de falar assim para mim. Eu convidava para determinada coisa, a pessoa olhava assim: não sei não, hein? Aí eu ouvia isso com: não sei não. Tá o horário, não sei não, hein? Mas isso não foi desanimando. Pelo contrário, né? Graças a Deus, o Senhor estava também naquela obra, e foi uma bênção, graças a Deus. Os 2 anos e 7 meses que trabalhamos nessa obra, Deus nos deu sucesso, tanto a nós, mas principalmente a eles. Então vejam bem, a segunda dificuldade é o entusiasmo. Muitas vezes, para reformar, para reconstruir, nós não encontramos pessoas entusiasmadas. Estamos encontrando pessoas entusiasmadas para festa, para comer, para beber, para churrasquear, mas para lavar a louça não, né? Para acender a churrasqueira também não. Para trazer o alimento também não. Mas depois que está tudo pronto, meu amigo, que tem de gente entusiasmada, animada, motivada, para dar fim em tudo aquilo que está em cima, sobre a mesa, é uma maravilha. Mas na arte da reforma nós temos isso, muitas vezes o pouco entusiasmo daqueles que estão ao nosso lado, né? E a terceira grande dificuldade de Neemias foi a oposição dos pagãos, no caso, Sanbalate, Tobias e Gesem. A oposição sempre vai estar, por isso que está escrito oposição. Veja, Moisés teve Janes e Jambres.
os 10 espias contra Josué e Caleb, no tempo também de Moisés. Alexandre o Latoeiro, no tempo de Paulo. Isso para lembrar só de algumas oposições que você vai ter no caminho, nesse caminho que você está seguindo da reforma, da reconstrução, de voltar a fazer o que você fazia, de voltar a estar onde você estava, de reconstruir, de reformar, de restabelecer, de recobrar sonhos perdidos. Então a oposição vai vir, né? Então todos eles, você vê, Paulo teve, Josué teve, Moisés teve. Isso nós falamos, outros grandes personagens, outros grandes vultos bíblicos, nós vamos ver que todos eles tiveram oposição. Então, vejam, o problema é este, a dificuldade da reforma. A dificuldade da reforma. As dificuldades são essas. Né? Muito material inútil, muita coisa inútil que eu vou ter que tirar da minha vida, eu tenho que tirar do lugar onde eu vou reconstruir. O entusiasmo, geralmente, meus queridos irmãos, se for evangelismo, oração e missões, você vai fazer sozinho. Malemar alguém da tua família, um cônjuge, talvez, mas se for evangelização, missão e oração, geralmente é sozinho. Geralmente é sozinho. Então o entusiasmo é pouco para isso. Então é uma dificuldade. Se você não for uma pessoa motivada, se você não estiver aqui, vamos dizer assim, no ânimo, aqui, na vibe, no espírito de Neemias, você vai olhar e vai dizer, sozinho eu não vou. Quem sou eu? Como não vai dar sozinho? Não tem como. Se em 15 não dá para fazer, eu sozinho. A pessoa, se Gideão pensa desse jeito, ele está com 32 mil homens, daqui a pouco ele sobra 300, ele ia falar, pendura chuteira, para com essa história e vamos embora, né? Vamos ali, tomar um suco de maracujá e vamos dormir, porque não vai ter como. Mas não, ele sabia quem estava falando com ele. Apesar do pouco entusiasmo, e talvez até Deus reduziu o número para provar para Gideão que era ele que ia fazer e não Gideão e nem o povo, mas muitas vezes Deus nos coloca em determinadas provas que o desânimo quer até se apossar de nós, mas Deus entra com providência e a gente acaba conquistando aquilo que nós estamos buscando ou a vontade de Deus na nossa vida. E o último são as oposições. As oposições serão normais, pessoas para te desanimar, para te irritar, para te entreter, para tentar parar você. Talvez ele até não consiga que você não faça, mas ele vai tentar reduzir a tua marcha, ele vai tentar reduzir o teu progresso. Então nós temos que estar preparados sempre por tudo isso. Porém, meus queridos irmãos, vamos só rever para nós. A conclusão vai ser uma revisão de tudo que nós falamos. A difícil arte da reforma, veja bem, Neemias primeiro ele passa 3 dias para descobrir. Então a primeira coisa é detectar o problema, E também, dentro do problema, detectar ou descobrir a prioridade. No caso de Neemias, o muro. Veja bem, depois que nós detectamos, nós vamos considerar tudo que vimos. Tudo que o panorâmico do que esteve diante de nós temos que fazer aquela consideração. E essa consideração é a sós. É onde eu vou fazer o quê? Onde eu vou pegar os motivos, as propostas, eu vou planejar, é nesse momento. Depois de tudo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou me aconselhar. Olha, meus queridos, está nessa situação, a prioridade é esta, o plano é este. O que vocês acham? Então, conselho, não existe ninguém que possa fazer nada sozinho, não existe o cristão no mundo, nunca houve nem haverá alguém que possa fazer algo sozinho, excetuando Deus. Fora isso, nós, seres humanos, sempre precisaremos. E uma das coisas primordiais na vida de um cristão de sucesso é se aconselhar. É pedir conselhos, principalmente para os mais velhos, para os mais experientes, para aqueles que estão em posição de ensino, na posição de instruir e de conduzir. Tá bom? Depois nós apresentamos, desprezamos aqueles que vão tentar nos parar, você tem que deixar de lado, né? Outra festa no interior, outra festa. Nós temos que nos desprezar tudo isto, né? Isso também é uma distração, desprezar todos esses tipos de coisas, o escárnio, a oposição, e fazer o quê? Resolver. Mas a resolução aqui é o seguinte, a resolução ela tem que ser enérgica. Muitas vezes não dá para ir na bola com a mão mole, mão de alface, não dá. Tem que ir para arrebentar, para fazer mesmo. Tem que ir e colocar todas as suas forças naquilo
que você está pensando em fazer, tá bom? A arte da reforma é difícil, é trabalhosa, mas em nome do Senhor Jesus Cristo nós obteremos vitória. Vai começar algumas festas, alguns sons estranhos que vão sair aqui nos microfones, mas que Deus nos abençoe nesse tempo precioso que Ele tem nos dado. O difícil trabalho da reforma. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.